Dízimo é um mandamento eterno de Deus ou um tipo de imposto religioso que já caducou? Essa é uma daquelas perguntas que, dependendo de onde a gente está, pode gerar um debate bem acalorado, muita culpa ou simplesmente uma confusão danada. E é uma confusão super compreensível. A gente ouve uma coisa na igreja, lê outra na internet, e os textos bíblicos parecem, sabe, à primeira vista dizer coisas diferentes em épocas diferentes. É quase um labirinto teológico. Exatamente. E é por esse labirinto que a gente vai navegar hoje. A nossa missão aqui é seguir o fio da meada desse conceito, desde a primeiríssima vez que ele aparece na Bíblia até chegar nos apóstolos para entender a virada de chave que acontece no meio do caminho. E para nos guiar nessa jornada, vamos usar como base uma análise teológica bem detalhada, uma síntese feita pelo Léo Salles, que é professor, teólogo e psicanalista, e que foi apresentada pelo canal Terceiro Observador. A proposta dele é justamente essa, olhar para cada peça do quebra-cabeça no seu devido lugar, sabe? Na sua época, antes de tentar encaixar tudo. Parece um ótimo plano. Então vamos começar do começo de tudo. A primeira vez que a palavra dízimo surge na história. É com Abraão, lá em Gênesis, e a história é bem diferente do que muita gente imagina, né? Não tem nada a ver com uma regra mensal. Nada a ver. E esse é um ponto que os estudiosos chamam de princípio da primeira menção. Ou seja, a forma como algo aparece pela primeira vez na Bíblia diz muito sobre a sua natureza original. E o dízimo de Abraão, que em hebraico é maaser, a 10ª parte, foi um ato único, totalmente espontâneo. Ele tinha acabado de voltar de uma guerra, certo? Tinha resgatado o sobrinho dele, Ló. Isso. E nesse retorno ele encontra Melquisedeque, que era um sacerdote bem misterioso, e como um gesto de honra, de gratidão, ele entrega a 10ª parte dos despojos da guerra. Os detalhes aqui são fundamentais. Primeiro, não existe nenhuma ordem de Deus no texto. Abraão não estava cumprindo uma lei, até porque a lei nem existia ainda, né? Faltavam séculos para Moisés aparecer. Exatamente. E segundo, foi um evento pontual. Ele não repetiu isso todo mês ou todo ano. Foi uma reação a um evento específico. O texto mostra o dízimo como uma possibilidade, uma forma de expressar gratidão, mas de jeito nenhum estabelece uma obrigação. Foi mais como um presente inesperado do que, sei lá, o pagamento de uma conta. Entendi. Então, se a primeira vez que o dízimo aparece é um ato totalmente voluntário, quase um impulso, como é que a gente chegou nessa ideia de uma obrigação, quase um boleto da fé? Onde foi que a coisa mudou de figura tão drasticamente? A grande virada acontece com Moisés e a entrega da lei para a nação de Israel. Ali, o cenário muda completamente. O que era um ato pessoal e voluntário se transforma numa regra, vira uma lei oficial dentro da estrutura daquela nação que era uma teocracia, um Estado governado por Deus. E como funcionava essa lei? Era simplesmente dê 10% de tudo que você ganha? Não, era bem mais específico e bem mais complexo. E aqui a gente já desfaz um dos maiores mitos. O dízimo da lei mosaica era, na sua essência, ligado à terra. Era um imposto sobre a produção agrícola e pecuária de Israel. Peraí, só para eu entender bem. Um carpinteiro ou um pescador na época de Moisés, tecnicamente, não pagava dízimo da mesma forma, já que o ganho dele não vinha da terra. Exato. A lei era clara. O dízimo vinha dos frutos da terra e dos rebanhos. Essa é uma nuance gigantesca que geralmente se perde na conversa. E a finalidade desse imposto também era muito clara. Era um sistema de seguridade social e religiosa. Seguridade social? Como assim? O dinheiro tinha 3 destinos principais. Primeiro, sustentar os levitas. Eles eram a tribo sacerdotal e, por um decreto divino, não receberam um pedaço de terra como as outras tribos. O dízimo era basicamente o salário deles. Segundo, o dízimo servia para amparar os mais vulneráveis, as viúvas, os órfãos e os estrangeiros que moravam ali. E, por fim, claro, para a manutenção de toda a estrutura do culto, das festas e dos rituais. Então era um sistema tributário completo,
com finalidades sociais bem definidas e totalmente amarrado a uma nação específica num tempo específico. Perfeitamente. Não era um dízimo, mas um sistema de dízimos com ciclos e propósitos diferentes. Era parte de um pacto nacional. Tentar aplicar essa mesma regra com todos os seus detalhes a um contador que mora em São Paulo, no século XXI, é tirar o texto completamente do seu chão original. Certo. Então a gente saiu de um ato voluntário para uma lei nacional com regras bem claras. Mas o que acontece quando a gente vira a página e chega no Novo Testamento? Porque a minha impressão é que o assunto quase some. É um silêncio que chega a ser estranho, não é? É um silêncio ensurdecedor e ele não é acidental. A análise que a gente está usando argumenta que esse silêncio é, na verdade, uma mudança deliberada de paradigma. Os apóstolos, especialmente Paulo, que escreveu boa parte do Novo Testamento, falam o tempo todo sobre dinheiro, sobre generosidade, sustento de missionários, ajuda aos pobres. Mas eles sistematicamente evitam a palavra dízimo, que em grego é dekate. Eles substituem a palavra ou o conceito inteiro? O conceito inteiro. A linguagem que eles usam mostra uma nova forma de pensar. Em vez da lógica da obrigação legal, eles introduzem um vocabulário completamente novo. Por exemplo, eles usam a palavra charis, que é a palavra para graça. A contribuição agora é vista como um presente, um transbordar da graça de Deus na vida de alguém. Então deixa de ser uma dívida para ser um presente. Exato. Outra palavra que eles usam muito é koinonia, que significa comunhão, participação. Dar dinheiro não é pagar uma taxa para a organização, é participar ativamente da vida da comunidade, é compartilhar o que se tem com os irmãos. Eles falam de diacônia, que é serviço, e falam de eulogia, que é literalmente bênção ou generosidade. Nossa, essa mudança de linguagem é brutal. Mover de a 10ª parte para palavras como graça, comunhão, serviço. Não é só uma troca de termos, é uma troca de mentalidade. O foco sai do percentual e vai para a motivação, para o coração. E essa troca de mentalidade está diretamente conectada à doutrina mais importante do Novo Testamento, o Novo Nascimento. A lógica é a seguinte: a antiga aliança com a lei de Moisés funcionava com base em regras externas. A nova aliança, inaugurada por Cristo, funciona com base numa transformação interna, o que a Bíblia chama de uma consciência regenerada. É estranho, não é? A gente espera que uma pessoa convertida tenha maturidade para abandonar vícios, para perdoar, para tomar decisões morais complexas baseadas nessa nova consciência. Mas quando o assunto é dinheiro, parece que a lógica regride. Essa é a incoerência teológica que o Léo Salles aponta. Muitos líderes tratam o fiel como um adulto em todas as áreas da vida, mas na área financeira, o tratam como uma criança que precisa de tutela, de uma regra fixa e da ameaça de um castigo para fazer a coisa certa. O argumento da análise é forte. Se o novo nascimento é poderoso o suficiente para guiar a vida moral de alguém, ele também tem que ser poderoso o suficiente para guiar a vida financeira. Isso faz muito sentido. Mas eu fico pensando no que a gente mais ouve sobre isso, que é quase uma arma na mão de alguns líderes, a passagem de Malaquias. Ela parece ir totalmente na contramão dessa ideia de liberdade. Como a análise encaixa essa peça no quebra-cabeça? Malaquias 3 é talvez o texto mais mal utilizado de toda a Bíblia quando o assunto é esse. E a chave para entendê-lo é a hermenêutica, que é a arte de ler um texto dentro do seu próprio mundo, do seu contexto. Aplicar Malaquias hoje, da forma como é feito, gera vários problemas sérios. Qual seria o primeiro problema? O contexto original, Malaquias está falando para a nação de Israel depois do exílio na Babilônia. É um povo que estava debaixo da lei de Moisés, a cobrança era sobre o não cumprimento de um acordo nacional que eles tinham com Deus. E mais, o alvo principal da bronca, como o livro deixa claro desde o capítulo 1, eram os sacerdotes, que estavam sendo negligentes e corrompendo o sistema do templo. Então, não era um recado para um indivíduo aleatório, mas para uma nação e sua liderança que estavam quebrando um contrato. E a famosa ameaça do devorador. Esse é o segundo ponto crucial. A palavra hebraica usada ali é óquio. No contexto da época, uma sociedade totalmente agrária,
Óquel se refere a pragas literais, gafanhotos, lagartas, qualquer coisa que devorasse as colheitas. Um gafanhoto. Sério, todo esse tempo as pessoas com medo de um demônio financeiro que amaldiçoa o CPF delas, e o texto original estava falando de um inseto que come a plantação. Exatamente. A ideia de demônios devoradores de finanças é uma releitura completamente moderna, sem nenhuma base no texto original. O grande perigo aqui é o que a análise chama de misturar alianças. É pegar as promessas e maldições específicas de um pacto nacional com Israel e aplicá-las diretamente à igreja hoje, ignorando que Cristo inaugurou uma nova aliança com uma lógica totalmente diferente. Isso limpa muito o terreno de Malaquias. Mas ainda tem outra história que assusta muita gente. Ananias e Safira, lá em Atos dos Apóstolos. Eles morreram por terem segurado uma parte do dinheiro da venda de um terreno. Isso não parece reforçar a ideia de que é obrigatório entregar tudo? É curioso porque quando a gente olha de perto para essa passagem, ela na verdade reforça o exato oposto. O princípio da liberdade e da voluntariedade. O pecado de Ananias e Safira não foi financeiro, foi de hipocrisia. Como assim? A causa da morte não foi a sonegação? Não. A chave está nas palavras do apóstolo Pedro. Antes de Ananias morrer, Pedro diz a ele textualmente: guardando ela, não ficava para ti? E vendida, não estava o dinheiro em teu poder? Nossa! Então Pedro confirma a liberdade dele antes do julgamento. Ele basicamente diz: o terreno era seu, o dinheiro era seu, você não tinha obrigação nenhuma de dar nada para a gente. Exatamente. O problema não foi o valor que eles deram ou deixaram de dar. O problema foi a mentira. Eles venderam o terreno, entregaram uma parte e mentiram, dizendo que aquele era o valor total. Eles queriam comprar status espiritual, parecer mais santos e generosos do que realmente eram. Eles transformaram a festa, que deveria ser um ato de adoração, num palco para vaidade pessoal. Chama de pedagógico. A igreja estava nascendo e aquele ato foi para proteger o DNA da igreja. Uma comunidade que nasce na graça e, na verdade, não pode tolerar que a generosidade se torne um teatro para o ego. A conclusão é brutal. Quando a oferta se desconecta do amor e da verdade, ela deixa de ser adoração e se torna uma profanação. Uau! Então, depois de percorrer todo esse caminho, o que tudo isso significa? Na prática, a jornada que a gente viu aqui mostra um conceito que se transforma completamente. Nasce como um gesto voluntário com Abraão, vira uma lei tributária e social para Israel com Moisés, e, na nova aliança, o conceito é, na verdade, superado por algo mais profundo. É superado pela generosidade que nasce de um coração transformado. A discussão deixa de ser sobre um percentual fixo e passa a ser sobre uma pessoa que, por gratidão e amor, participa voluntariamente da vida da comunidade. O foco sai da regra e vai para o relacionamento. E é importante dizer, o objetivo dessa análise não é criar uma desculpa para as pessoas não contribuírem, certo? De forma alguma. A conclusão não é desestimular a generosidade, mas sim colocá-la no fundamento correto. A nova aliança não elimina a responsabilidade, ela a aprofunda. A pessoa é chamada a ser ainda mais generosa, mas não por medo de um castigo ou por obrigação legal, e sim como uma resposta de amor. A contribuição deixa de ser uma taxa de membro e se torna uma expressão viva de fé e compromisso. Onde a graça de Deus reina, não pode haver espaço para coação ou ananke, como diz o texto grego. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar, então. Se o critério para contribuir não é mais um percentual fixo, mas essa tal consciência regenerada que age em liberdade, como é que a gente pode avaliar com honestidade as nossas próprias motivações na hora de dar? Será que estamos agindo por amor e por um desejo genuíno de participar? Ou será que, lá no fundo, ainda estamos presos a uma lógica de regra, de medo ou até mesmo buscando algum tipo de reconhecimento?